Olá, alunos! Bem-vindos então agora à nossa aula 3 do módulo 3, que nós chamamos de iniciação. Então, na verdade, o que aconteceu até aqui no nosso curso? Nós tivemos conceitos iniciais, depois nós estudamos um projeto completo, deu trabalho, né? Pra vocês verem que só para ler já dá trabalho, imagina fazer, né? Então, o projeto é assim, ele exige um investimento de tempo de nós. Agora nós vamos passar por cada um dos processos. E o primeiro processo que vai ser apresentado é a iniciação. Esse vídeo, ele vai ter alguns elementos que nós gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção, porque a partir de agora nós não teremos vídeos para todas as aulas. Nós não teremos vídeos para todas as etapas do planejamento, para todas as etapas de execução, controle e encerramento. Nós vamos deixar os slides, alguns vídeos de suporte e literatura, mas a gente vai seguir mais ou menos sempre a mesma linha, ou seja, nós vamos fazer juntos essa aula da iniciação e seguir depois nas outras aulas, que vocês vão estudar sozinhos, seguindo mais ou menos a mesma lógica dessa aula, combinado? Como é que vai funcionar? Cada uma dessas etapas, ou de cada um desses processos, eles tem um objetivo. Ora, a iniciação tem um objetivo, cada um dos subprocessos do planejamento tem um objetivo. Então, a primeira coisa é pensar qual é o objetivo dessa aula. Vocês vão observar dentro dos slides que vai estar escrito lá qual é o objetivo daquela etapa, tá certo? E a cada etapa nós vamos praticar agora o gerenciamento de projetos, não vamos ficar na teoria. Então vai ter ali em cada slide que vocês estudarem, ferramentas, vão ter documentos que vocês vão ter que ir preenchendo para ser consolidado então num daqueles painéis que nós apresentamos lá no início, que é o Canvas, tá ok? Então vamos começar pela aula, ou por essa aula, que é a aula da iniciação, o processo de iniciação. Bom, o objetivo do processo de iniciação, como já foi dito, é exatamente identificar uma ideia de projeto e formalizar essa ideia. Nós queremos que ao final dessa etapa aqui da iniciação, você compreenda que informações são necessárias na etapa de iniciação, quais são as ferramentas normalmente utilizadas nessa etapa e que você aprenda a consolidar isso também formalizando, seja só nos documentos ou ainda dentro do nosso Canvas. Vamos à obra então, vamos lá. Lembrando do propósito da iniciação, exatamente nesse momento é que nossos clientes vão aparecer com uma demanda, com um desejo de um projeto. E isso pode acontecer dentro de uma organização ou fora de uma organização, ou seja, o meu cliente ele pode ser interno à minha organização ou externo. Por exemplo, quando um departamento de uma empresa precisa de alguma atividade nova, isso pode ser uma ideia de projeto que vai ser realizada dentro da empresa. Então, foi o próprio cliente interno, um determinado setor da empresa, que veio com a demanda, com a necessidade. Mas poderia ter sido um cliente externo à organização também. Vamos exemplificar. Nós poderíamos ter, por exemplo, dentro da prefeitura, né, de Salvador, tá? O interesse que o departamento de obras, por exemplo, ou que os funcionários desse departamento aprendam a fazer de uma maneira bem profunda os processos de licitação. Vamos imaginar que eles estão tendo atrasos, que as licitações estão demorando demais, que está havendo muito retrabalho e que isso tem atrasado as obras. Então alguém teve uma ideia de projeto. Vamos fazer um treinamento bem profundo sobre licitação da 8666 com os funcionários lá do Departamento de Obras da Prefeitura de Salvador, por exemplo. Seria um exemplo de um cliente interno, né? Nós temos ali, quem é o cliente interno? São os funcionários ali do Departamento de Obras, certo? Qual que é o projeto? O projeto é o treinamento, é a capacitação desses funcionários nos processos lá de licitação. Vamos dar um exemplo agora de um cliente externo. Vamos imaginar então que a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, está com um problema de saneamento. E uma instituição pública, ela precisa contratar uma empresa para poder ir lá consertar a área de saneamento dentro da universidade. Então eles vão atrás de uma empresa, vão contratar uma empresa de engenharia que possa resolver o problema de saneamento dentro da universidade. Para a empresa de engenharia que está sendo contratada, ou seja, aquela que é fornecedora dos serviços de saneamento, a UFBA, a universidade, é um cliente externo. Então, se vocês olharem o slide que nós colocamos no material, vocês vão lá ter um exemplo. Então, esse exemplo de que a ideia de projeto, a demanda de projeto pode vir tanto de clientes internos da organização quanto de clientes externos.
Agora, uma questão bem importante é a origem desses projetos. O que desencadeia um projeto? No caso esse do treinamento, que nós citamos ali, do treinamento nos processos de compra sob licitação, a demanda, a origem foi a própria necessidade do departamento. Mas existem muitas outras razões pelas quais uma ideia de projeto surge. Por exemplo, pode ser uma demanda do mercado, uma demanda da sociedade, pode ser uma necessidade estratégica que veio para um problema ambiental ou social da organização, pode ser a solicitação de um cliente, como nós colocamos ali o caso da UFBA em relação à empresa de engenharia. Pode ser desencadeado uma ideia de projeto por causa de um avanço tecnológico. Surgiu uma tecnologia avançada e agora nós precisamos dominar essa tecnologia. Vamos ter que ser treinados nela ou aprender a utilizar essa tecnologia. Seria também uma origem, né, de onde viria uma ideia de projeto. Ou um requisito legal. Saiu uma nova normativa do governo, por exemplo, e nós vamos ter que nos adaptar ou mudar os nossos processos, adaptar a forma como nós trabalhamos. Tudo que traz algo de novo tem, então, caráter de projeto dentro da organização e, como a gente citou, pode ter diferentes origens. Bom, dentro da iniciação, se a gente resgatar lá o capítulo que nós lemos na aula número 2, onde o nosso autor, Xavier, construiu aquele fluxograma, né, nós vamos ver que nós passamos por uma elaboração de uma proposta, uma vez que surgiu a ideia de projeto, né? Vamos continuar nessa linha de pensar no treinamento dos funcionários nos processos de licitação. Vamos imaginar esse projeto, tá? Então, eu tenho que fazer esse projeto, eu preciso de fazer uma proposta. Essa proposta, vou submeter essa proposta então para a gerência, no caso o prefeito, a secretaria, os gestores da secretaria encarregada, eles vão avaliar e vão dizer, olha, gostei dessa proposta, vamos seguir em frente. Eles aprovam a proposta e aí nós partimos então dentro do processo de iniciação para o preenchimento daquele documento-chave que é chamado de termo de abertura de projeto ou Project Charter. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu gostaria de conversar com vocês o seguinte, a partir desse momento da nossa disciplina, você tanto pode pegar essa ideia que eu estou colocando para vocês, que é a ideia de treinamento das pessoas no projeto de licitação, ou você pode pegar uma ideia pessoal sua. Eu quero fazer um projeto sobre um determinado assunto que tem a ver com a área onde eu trabalho, porque nós vamos começar a preencher documentos. Eu vou sempre exemplificar dentro dos slides para vocês, como eu estou fazendo aqui na iniciação, mas você vai ter que aplicar isso para o projeto que você idealizou, porque é uma maneira de você praticar e realmente se apropriar desse conhecimento de gestão de projetos. Olha, ficar falando de gestão de projetos sem botar a mão na massa não leva muito a gente a lugar nenhum. Então a ideia é essa, que a partir da iniciação agora, vocês comecem a preencher de verdade esses documentos, e tanto pode ser com essa ideia que eu coloquei, do projeto de licitação, ou de treinamento em licitação, ou alguma ideia que você tenha. Então, nesse momento, imagine uma ideia de projeto. Em seguida, imagine que você fez uma proposta, nós não vamos praticar muito essa questão da elaboração da proposta neste momento, mas imagine que você fez uma proposta, apresentou aos gestores do setor onde você trabalha, apresentou aquele que representa o papel de cliente e houve uma aprovação. Eles gostaram da tua proposta, da tua ideia. Então você vai ter que preencher agora um Project Charter deste seu projeto. Eu vou então exemplificar para você todas as etapas de preenchimento de um Project Charter e você vai fazer ou esse que eu estou citando, daqui para frente até o final do projeto, até a última aula, ou você vai preencher agora com a sua ideia e agora, à medida que nós formos avançando na aula de planejamento, execução, controle e encerramento, você vai seguir preenchendo para a sua ideia. Eu imagino que deva ter ficado claro, correto? Então vamos partir agora para o preenchimento do Project Charter. Você vai encontrar esse Project Charter lá no seu material de apoio, num arquivo denominado Templates de Projeto, e você vai encontrar o modelo do Project Charter na página 7 desse arquivo. Templates seriam, na verdade, modelos, exemplos de documentos. Esse arquivo que eu deixei para vocês, ele contém mais de 40 modelos de documentos. Se você procurar no Google, você vai encontrar lá, se você digitar templates de gerenciamento de projetos, vão aparecer dezenas de modelos de documentos. Eu estou mostrando um para vocês, que sirva de inspiração para que você, a partir de agora, na sua empresa, se vocês ainda não têm nenhum documento de formalização, você possa começar a usar estes templates ou estes modelos para constituir os próprios documentos que vocês usarão daqui para frente.
tá certo? Então, assim, são exemplos que vão te inspirar na elaboração de documentos para a sua empresa, ou você pode adotar esses mesmos, fazer adaptações e usar esses documentos mesmos, tá bem? Então vamos lá, vamos começar a preencher dentro então do processo de iniciação um termo de abertura de projeto ou um Project Charter. Então vamos lá, você tem aí agora, você deve ter aberto o teu arquivo, tá certo? Um arquivo do Word, você pode salvar esse arquivo isoladamente para ter ele isolado desse pacote de documentos que eu te disponibilizei. O primeiro campo a ser preenchido no termo de abertura é o cabeçalho. Se você observar bem, no cabeçalho até vem escrito lá controle de versões, né? Ou seja, aquilo que a gente já havia comentado antes. A gente começa lá na iniciação já preenchendo documentos que à medida que o projeto avança, em algum momento pode mudar. Olha, dentro do termo de abertura de projeto, você está colocando a ideia de projeto. Se houver alguma alteração ao longo do projeto desta ideia, ou daquilo que vai ser entregue para o cliente, vai ser hora de voltar e fazer uma versão nova desse teu termo de abertura. Você vai verificar então que todos os documentos de gerenciamento de projetos sempre tem lá o controle de versões. Então essa aqui é a nossa versão número 1 do nosso Project Charter, ou termo de abertura. Você vai ter que colocar ali o nome deste projeto, quem está elaborando, quem é que vai aprovar. Observa bem aí, sempre essa noção de que você é, neste momento, o sponsor deste projeto, é você que está defendendo a ideia, ou você que está explorando essa ideia no início, mas alguém deve aprovar, seja o teu gerente ou aquele demandante do projeto, né? O teu gestor, por exemplo. É o teu cliente. Então ele deve ser aprovado e receber ali as assinaturas. E aqui está a data da aprovação. Mas vamos lá. Então o primeiro campo é o cabeçalho do projeto. O segundo campo a ser preenchido é a justificativa. Mas me perdoem, voltando ali no título do projeto, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre essa denominação. Às vezes as pessoas escrevem um título que não significa nada. E pode significar para quem escreveu, mas para quem lê não tem sentido nenhum. Então, assim, toda vez que a gente elabora um título de um projeto, a gente tem que ser muito claro e escrever com sujeito, verbo e predicado o que aquele projeto trata. Tomando como exemplo, né, o treinamento, nós poderíamos dizer, né, treinamento dos funcionários do Departamento de Obras da Prefeitura de Salvador em processos de licitação. Ou na Lei 866. Deixar bem claro, já desde o título do projeto, com começo, meio e fim, o que esse projeto trata. Agora sim, vamos passar para a justificativa do nosso projeto. Bom, a justificativa é algo extremamente importante, porque, afinal de contas, por que é que nós estamos fazendo esse projeto? Esse campo que parece tão banal, ele é muito importante e nós não devemos, aliás, nós devemos nesse campo colocar informações confiáveis, fidedignas, que mostrem por que esse projeto é importante. Então vamos imaginar no caso aí do treinamento em licitação. Vamos imaginar que eu tenha relatórios da prefeitura mostrando que nós estamos levando um ano para fazer uma licitação, por exemplo, mais de 12 meses para conseguir completar um processo de licitação. Nós podemos ter dados que indiquem que nós tivemos retrabalho, voltando nos projetos básicos, repetindo várias vezes os documentos, enfim, nós temos histórico que mostra que esse é um grande problema na prefeitura porque tem muita perda, é tempo, é dinheiro gasto. Então, na justificativa, nós precisamos referenciar isso, que esse é o problema, o porquê de nós estarmos fazendo e ter referências cruzadas de relatórios ou documentos que mostrem que isso é uma verdade, não algo que a gente está inventando. Vamos imaginar que eu estou fazendo esse projeto porque a origem é uma lei que me obriga. Eu tenho que citar essa lei, explicar o que essa lei diz. Então, a justificativa é um campo muito importante, volto a repetir, que tenham informações confiáveis, que tenham referências a documentos também, que deem fidedignidade, credibilidade às razões pelas quais nós estamos fazendo o projeto. Se for preciso, cite relatórios e números que comprovem por que este projeto é importante e qual que é a relevância. Se fosse o caso do treinamento, cite relatórios e números que comprovem o atraso na licitação, por que e quanta eficiência esse treinamento pode trazer para os departamentos de obras. Preenchida a justificativa, vamos para os objetivos do projeto, ou seja, o que você quer alcançar com os resultados deste projeto? Pensa bem,
Você precisa também relacionar esse objetivo com o objetivo estratégico da empresa. Por exemplo, estamos fazendo o treinamento de todos os funcionários do Departamento de Obras em compras por licitação, visando reduzir o tempo de realização do processo de licitação e reduzir o trabalho existente no momento que se encontra em tanto. E esta é uma demanda estratégica da Prefeitura, por exemplo. Deixar bem claro que o objetivo, então, é fazer o treinamento dos funcionários. Bom, a próxima etapa é a descrição do produto deste projeto. Bom, nesse caso, o que é o produto do projeto? Ora, o produto do projeto são os funcionários do Departamento de Obras capacitados. Então, eu escreveria assim, por exemplo, que o produto do projeto são os 30 funcionários deste Departamento de Obras capacitados nos processos da Lei 866, que trata da contratação de bens, serviços e obras, e que estes funcionários tenham tanto conhecimento na teoria quanto na prática. Vocês observem que o produto são os funcionários capacitados na lei, tanto do seu ponto de vista teórico quanto prático. Esse é o produto final do nosso projeto. Você vai ter sempre que raciocinar bem a diferença entre justificativa, que é o porquê, o objetivo, que é o que eu quero alcançar com esse resultado deste projeto, e o produto, que é o resultado obtido deste projeto. Esses 3 campos geram muita confusão na cabeça da gente. Portanto, eu sugiro que você raciocine bem e que, se depois você tiver dúvidas ao preencher para o seu projeto específico, você escreva no fórum as suas dúvidas, para que lá no chat nós possamos discutir um pouco mais a esse respeito. Preenchidos esses 3 campos do Project Charter, passamos então para o próximo campo, que são premissas e restrições. As premissas são fatores considerados verdadeiros para fins de planejamento. Eles são considerados verdadeiros, reais ou certos, sem prova ou demonstração. Observa bem, né? Essas premissas do projeto, elas sempre existem. Todo projeto tem alguma premissa. E elas podem afetar os aspectos do planejamento. Vamos dar um exemplo, né? Um outro detalhe importante é que as premissas também elas envolvem um certo grau de risco. Vamos exemplificar para o caso aí do treinamento na 866. Vamos imaginar que fica definido que a premissa fica definido que os treinamentos deverão ocorrer no horário de trabalho dos funcionários. Essa é uma premissa. É uma verdade que nós assumimos no início do projeto e que vai direcionar como é que esse treinamento vai acontecer, ou seja, o nosso funcionário ele vai ter que usar 1 hora do seu trabalho, do tempo do seu trabalho, para poder fazer o treinamento. Se as premissas têm algum grau de risco envolvido ou associado, qual que será o risco associado a essa premissa? Ora, o risco associado é que, ao dedicarem tempo para o treinamento na 866, esses funcionários tenham as atividades de rotina dele atrasadas, correto? Então, observa bem, a premissa é use horas da tua rotina para fazer o treinamento. Qual é o risco? De que aí ele atrase as atividades que ele faz na sua rotina. Então, essas são alguns exemplos, ou é um exemplo de uma premissa, e você vai ter que pensar no seu projeto específico que tipos de premissa estão relacionadas. E as restrições? Restrições são limites impostos ao gerenciamento do projeto e que também todo projeto tem alguma restrição. Elas podem ser restrições de ordem interna ou externa à organização ou ao projeto e vão afetar o desempenho. Vamos dar um exemplo aqui de restrição. A premissa é que ele use o tempo de trabalho, certo? Qual que seria a restrição? Que ele tenha apenas 1 hora do dia para realizar treinamentos. Observa bem, ao estipular que ele só tem 1 hora, essa é uma restrição no cronograma, porque a pessoa que tiver que organizar o treinamento, ele vai ter que distribuir todo esse treinamento em 1 hora por dia ao longo de um determinado tempo. Então imagina se disseram assim, olha, imagina que o cliente disse, eu quero que esse treinamento ocorra em 2 meses. Ora, o cliente ou o nosso funcionário só vai ter 1 hora por dia, que é a restrição. Portanto, imagina eu conseguir colocar todo o treinamento 1 hora por dia durante 2 meses e conseguir colocar todo o treinamento de licitação nesse prazo. Então, é essa que é a questão. Voltando na explicação. Então, premissa é algo que delimita como é que a gente deve
executar o projeto e a restrição limita. Essa é a diferença. Uma vai acabar prejudicando ou vai acabar definindo ou impactando no cronograma ou na qualidade, etc. A restrição impacta no resultado do projeto. E a premissa delimita como é que este projeto deverá ser realizado. Você pode procurar mais informações sobre isso também no glossário que nós deixamos à disposição de vocês no material de apoio. Bom, preenchidas então esses campos, passamos para o campo de macroetapas e custos. Olha, na fase de iniciação não necessariamente é necessário preencher esse campo, tá? A gente pode até começar a delimitar isso, mas vai haver um espaço ali dentro do planejamento para que nós entremos a fundo no detalhamento das macroetapas e dos custos do nosso projeto. Então fique à vontade para preencher ou não quais são as macroetapas e começar a estimar os custos, mas lembrando bem, é no planejamento que nós aprofundaremos isso. O próximo campo são os principais envolvidos ou stakeholders. Você tanto pode usar esse espaço aí delimitado dentro do Project Charter ou usar o documento de formulário de stakeholders que está no próximo slide e que você vai encontrar também lá no arquivo de templates. E se você observar bem, é um formulário onde você anota o nome da pessoa envolvida, que setor ou empresa que ele trabalha, qual é o cargo, qual é o e-mail, o telefone, enfim, uma lista de partes envolvidas, é uma lista de pessoas envolvidas no seu projeto. Volto a dizer que você tanto pode usar esse formulário ou diretamente preencher dentro do próprio Project Charter. Por que eu preciso saber, né, quem são as partes envolvidas? Ora, pensa bem, você está na iniciação do seu projeto. O cliente te demandou um treinamento nos processos de licitação, mas a pergunta que eu te faço é, será que eu não preciso conversar, por exemplo, com os próprios usuários desse projeto? Ou seja, não seria bom eu conversar com as pessoas que vão ser treinadas para saber já qual é o nível de conhecimento que elas têm em licitação, para entender que expectativas ela teria desse treinamento, enfim, que demandas, que requisitos esses envolvidos têm em relação aos resultados do projeto? Não é simplesmente porque o gestor do setor de obras acha que é bom e que tem que ser feito o treinamento de uma determinada forma, é que eu não preciso saber o que as outras partes envolvidas pensam e desejam. Porque o sucesso do projeto, lembra, é quando nós desenvolvemos um projeto onde mantemos as relações harmoniosas entre as partes envolvidas. Se eu não souber o que os meus stakeholders demandam ou desejam, pode ser que eu satisfaça uma parte e não satisfaça outra. Por isso, desde a iniciação é importante saber quem são as partes envolvidas para entender quais são os seus requisitos, quais são as suas demandas, para que a gente possa desenvolver uma solução que atenda a maioria dessas partes envolvidas. Bom, estamos chegando então ao final do preenchimento do documento aí chamado Project Charter. Então, o último campo a ser preenchido é a indicação do gerente de projetos. Então, observa que na iniciação, o sponsor é quem está ali mais definindo como é que vai ser esse projeto, etc. Mas ele já precisa ter em mente quem é o gestor desse projeto. E ele precisa também ter em mente uma coisa bem importante: quais são os limites de autoridade. Por exemplo, o gestor que você vai escolher para gerenciar o projeto, ele tem tempo dedicado integral a este projeto? Ele vai ter tempo parcial? A própria equipe, como nós dissemos lá, os treinandos, né? Eles vão ter só 1 hora do seu dia, é um tempo parcial. Bom, como é que nós vamos escolher as pessoas que vão participar? É o gerente do projeto que vai escolher quem são os funcionários? Ou serão todos os funcionários? Então, na verdade, esses limites de autoridade do gerente de projeto delimitam também até onde esse gerente pode tomar decisões sozinho, por conta própria, ou quanto que ele precisa de pedir a opinião e ter o apoio do sponsor, do cliente, de demais participantes na hora da tomada de decisão. Isso é muito importante que seja definido no início do projeto. Eu até recomendo que vocês leiam aí mais informações no texto que nós estamos deixando para vocês, que fala das estruturas organizacionais, da influência que uma estrutura do tipo funcional, matricial forte, fraca, moderada pode ter sobre esses limites de autoridade do gestor do projeto. Então nós recomendamos que você busque mais um pouco de leitura aí em relação ao gerente do projeto e aos seus limites de autoridade. Pronto, estamos terminando o Project Charter, já preenchemos o nosso formulário aí de stakeholders
E agora nós vamos começar a fazer uma coisa muito importante. Como eu disse lá na nossa aula de projeto modelo, nós não vamos trabalhar exclusivamente com conhecimento da gestão tradicional de projetos, nós vamos trabalhar também com conhecimentos do modelo chamado Canvas, que está aí apresentado na tela para vocês. Como eu mencionei, o Canvas ele simplifica um pouco para nós. Nós estamos começando a preencher documentação, etc. Mas o Canvas ele é um painel que deve ser construído de uma forma colaborativa entre as pessoas que estão construindo o projeto. E nesse painel, ao invés de ter um amontoado de documentos, nós vamos ter neste painel uma síntese de tudo que nós estamos fazendo. Então, observa bem, se vocês olharem os campos disponíveis aí, a cada uma das nossas aulas, nós vamos preencher uma parte deste nosso painel, até o final do planejamento. Então, aqui da nossa aula número 3, que vai ser uma aula com vídeo, até a aula número 13, nós vamos preenchendo o nosso modelo de Canvas. Então, não é toda aula que nós teremos aí em vídeo, mas você já sabe que a cada aula nós temos que preencher uma parte destas. A aula de hoje, que foi a aula que trabalhou com o nosso Project Charter, já permite que nós preenchamos os seguintes campos do nosso Canvas. Observe bem, você já pode preencher benefícios esperados do projeto, você já pode preencher restrições e as nossas premissas, que você também está vendo aí no nosso Canvas. Você já consegue preencher, depois de ter documentado o Project Charter, qual é o produto resultante do nosso projeto, quais são os requisitos desse nosso projeto e acredito que com isso você já tem uma boa parte aí do seu Canvas preenchido. À medida que nós formos avançando nas próximas etapas, nas próximas aulas, você vai preenchendo os próximos campos. O exemplo completo aí do preenchimento do Canvas para o caso do treinamento de licitação, você pode ver no slide final então do nosso material. Bom, conforme eu disse no início dessa aula, nós tínhamos um propósito que era mostrar o que é a iniciação, do que trata a iniciação, que envolve a aprovação e formalização de uma ideia de projeto. Nós tínhamos o propósito de aprender a preencher um Project Charter, que é esse instrumento que nos ajuda a organizar essas informações que estão relacionadas com os benefícios, requisitos e qual é o produto esperado pelo cliente, né, para este projeto, e identificamos também as partes envolvidas. Identificamos quem são os nossos stakeholders, definimos quem é o nosso gerente e quais são os limites de autoridade desse gerente. E por fim, consolidamos isso no Canvas. A partir de agora, da próxima aula, vocês irão fazer isso sozinhos com a instrução que está disponível em cada um dos conjuntos de slides. Muito obrigada!